estamos aqui para conversar um pouco com o autor do livro Democracia Totalitária. Foi lançado aqui na Argentina pela editorial Mahat. O autor João Bernardo está conectado conosco desde Portugal. Então vai conversar um pouquinho sobre esse lançamento, a primeira vez que ele é editado aqui na Argentina. Tenho entendido que você, lá nos anos 60, quando era estudante de História, foi expulso, né, das universidades em Portugal. Depois, mais adiante, nos anos 90, se não me engano, você fez um doutorado, né, já no Brasil, em Campinas, na Unicamp. Então, como, assim, em termos de longo prazo, como foi sua relação, como é a sua relação com a universidade, com a academia, como um âmbito de pesquisa, na sua trajetória como um escritor? A relação com a universidade foi rápida. Efetivamente, eu fui expulso por 8 anos de todas as universidades portuguesas em 65. Aliás, foi a maior expulsão. Durante o fascismo, nunca houve uma expulsão por 8 anos. Depois, bom, entretanto tinha estado preso, voltei a estar preso, estive clandestino, fui para Paris, onde vivi também ilegalmente. Por conseguinte, eu podia frequentar bibliotecas por minha conta, mas, obviamente, bom, não podia entrar na faculdade com documentos falsos, é difícil. E, de qualquer forma, deixou de me interessar e passei a pesquisar por mim. Em 84, fui convidado a ir ao Brasil dar aulas. Foi inesperado para mim, eu não conhecia ninguém no Brasil. Bem, e fui. E desde então, desde 84, durante 30 anos, continuei dando aulas. A história do doutorado na Unicamp se deve a uma coisa simples. Uma colega, aliás, da Unicamp me disse que era uma burocracia muito chata com o CNPq, convidar alguém que não tinha um curso universitário, que era o meu caso, esse discurso não tinha curso universitário. Para dar aulas de pós-graduação, tinha que se fazer, enfim, era possível, porque eu realmente tinha estado durante muito tempo, 15 anos, acho que eu doutorei no final, portanto 15 anos, fazendo isso. Mas que era aborrecido, se eu me doutorasse era mais simples. Aqui não. Então peguei um livro que eu estava escrevendo, arrumei umas coisas para não ficar assim no ar e apresentei, porque eu me apresentei a mim mesmo. No Unicamp tem lá uma modalidade que a pessoa pode apresentar a si próprio, sem orientador, desde que tenha uma obra feita e tal, e passa uma quantidade de burocracia, isso que não interessa. Portanto, eu me doutorei por uma razão estritamente de facilidade do trabalho na academia. E depois que deixei de dar aulas no Brasil, a minha relação com a academia parou. Quer dizer, deixei de dar aulas. E esse doutorado, que, como você diz, era um livro que você já vinha escrevendo, se trata, né, Labirintos do Fascismo, que é uma obra bastante extensa, que você, inclusive, seguiu escrevendo depois de apresentá-la como doutorado, e que, bom, já entrando um pouco no tema do livro, foi editado aqui, Democracia Totalitária, no pós-fácil que você escreveu, né, para a edição argentina, você comenta que a democracia e o fascismo seriam as duas caras, né, de uma estátua de Janus, né, um deus da dualidade. Então seriam duas caras de uma mesma estrutura. Então vamos falar um pouquinho dessas duas caras. Vamos começar então com o tema da democracia. Você, digamos, certa tese do livro é que a democracia, né, tem esse traço totalitário e que tem uma base, né, desse aspecto totalitário da democracia, que seria o poder das empresas, né? Tem essa leitura que você desenvolve também em outras obras sobre o Estado amplo e o Estado restrito. Você poderia comentar assim um pouco brevemente de que se tratam essa leitura, né, de diferenciar uma parte do Estado que seria o restrito e a parte do Estado que seria o Estado amplo, para a gente poder começar a entender? O Estado restrito, para mim, é aquilo que todo mundo chama Estado. Executivo, legislativo, judiciário. Isso é o Estado restrito. O Estado amplo, eu digo a alguns que a periferia do Estado amplo é a periferia das empresas.
O Estado amplo é o poder soberano das empresas. As empresas têm um poder soberano no seu interior, enquanto organizadoras da força de trabalho, dentro de limites. Não podem matar um trabalhador, mas podem, no entanto, aleijar ele, dentro dos limites dos pagamentos dos seguros. Bom, se não fazem crimes, podem pôr em alto risco. Também depende do nível de salário. Se for um cara que investiram muito para a qualificação, não, lhes interessa que eu sobreviva. Se for um Zé Ninguém, aí é substituído. Então, eles têm realmente um poder muito, muito largo no interior das empresas. Para o exterior, as grandes empresas têm, evidentemente, basta pensar no mecenato. Todo mundo artístico hoje depende das empresas. Não é que os artistas queiram vender essas empresas. Não, é que eles não têm qualquer possibilidade de sobreviver sem as empresas. Como os pintores da Renascença não tinham sem os príncipes que lhes pagavam. Mas mesmo uma pequena empresa, se for numa pequena localidade, ela tem um poder muito grande, um poder de clientela. Qualquer político sabe isso. Um poder de clientelas, de organizar em seu torno uma vida social, num bairro, por exemplo. Se vocês, na Argentina, não sei, em Buenos Aires, não sei como é, não conheço, mas na Europa e no Brasil, ainda, em certas cidades, você vê restos na urbanização dos antigos bairros de fábrica. Tem uma parte central, que era onde vivia o engenheiro, o patrão, e depois as alas laterais em que estavam os trabalhadores. Eles têm um exemplo de urbanização do Estado amplo, estritamente do Estado amplo. Então, é por causa da soberania das empresas que se pode falar da democracia como totalitária. Não por causa só do Estado restrito, embora haja lugares que a polícia seja mais violenta, outros menos. Bem, mas a coisa não é por aí. É pela questão da soberania das empresas que eu falo de democracia totalitária. E aproveitando que eu sei que você estudou bastante também o caso do peronismo para essa obra, né? Aqui na Argentina, eu pessoalmente vejo que existe muita resistência a entender o peronismo como uma expressão, né? Particularmente argentina, do fascismo, ainda que Perón, em várias de suas obras, não se cansa de dizer que ele representa a terceira posição. Isso não é uma coisa difícil de encontrar, mas existe muita resistência. Você, quando estudou o peronismo, né, para essa obra, onde você viu, inclusive, pressões do fascismo em diversos países ao redor do mundo, no caso específico do peronismo, o que é que você encontrou de interessante, né, de mais chamativo e que caracteriza um pouco essa modalidade fascista, né, de governo? A sua pergunta tem duas perguntas, então eu tenho que responder em dois níveis. Eu sei que os argentinos, e não só, não querem dizer que o peronismo é um fascismo. Por que se dissesse, eles tinham que dizer que toda a extrema esquerda latino-americana era profundamente conotada com o fascismo. Tinham, por exemplo, de falar das relações do Chávez com figuras sinistras do fascismo propriamente dito argentino, que criaram a polícia política pró-Chávez. E quem vai dizer que o Chávez foi influenciado pelo fascismo? Ele, o ícone da extrema esquerda. Não é culpa minha que a extrema esquerda escolha esses ícones, não. Minha função é analisar. Quando eu escrevo na crítica ao atual racismo existente em quantidade de setores do movimento negro, quando eu recordo que o Marcus Garvey era fascista, me dizem, não, de modo nenhum, mas foi ele que disse. Ele disse que tinha sido ele o inventor do fascismo e que o Mussolini copiou. Claro, ele era um paranoico e um megalômano, muito bem. Mas ele escreveu, está escrito por ele. Bem. Então, que os próprios digam que não são fascistas, isso se compreende. Ninguém quer ter aquela trela atrás de que é fascista. Mas quando se estuda no contexto, e se você pegar o labirinto do fascismo, em qualquer das versões existentes, você vê que é a última das que eu estudei, precisamente para já estar toda a periferia feita, depois mesmo do fascismo nipônico.
Só que deixei para outro capítulo Birmânia, Filipinas e esses asiáticos. Mas, se não, coloquei o peronismo precisamente depois das outras variantes. O contexto fica muito claro. Houve um argentino que dentro de todos que eu li acerca do peronismo, que é o Hugo del Campo, e ele, a meu ver, ele é de uma grande lucidez nas suas análises, e ele analisa as consequências catastróficas para a esquerda argentina do peronismo. A especificidade que eu encontrei, e com a qual eu procuro explicar o justicialismo e o aspecto ideológico dele, é que eu considero, na análise do fascismo, que o fascismo faz obrigatoriamente, os regimes fascistas, não os movimentos, os regimes já institucionalizados no Estado, fazem uma articulação entre o que eu chamo um eixo conservador, o Estado e a Igreja, e um eixo radical, o partido, as milícias, os sindicatos fascistas. A característica peculiar do peronismo é que essa articulação ela é feita, se eu pudesse um gráfico, eu fazia assim, uma roda rodando. Ela é feita dinamicamente. Ele nunca conseguiu, tentou muito, mas nunca conseguiu estavelmente juntar exército, igrejas, partidos, milícias e sindicatos. Ora se apoiava mais num, ora apoiava mais no outro. Bom, a política econômica dele, por exemplo, é característica disso. Aí ele tinha que limpar toda uma ala para pegar outra. Bem. E termina sendo, malgré contra a vontade, um sindicalismo porque lhe falta o eixo do exército e o eixo da igreja, quando ele não queria, mas ao mesmo tempo não quer também que os sindicatos peguem em armas, as quais armas eles tinham, e se convertam ativamente em milícias. Portanto, e então onde ele consegue, essa é a minha análise, fazer a articulação é idealmente no justicialismo. O justicialismo é a possibilidade que o peronismo tem de fazer essa articulação, que na prática ele tentou sempre fazer. Hugo del Campo, sem falar disso, obviamente, mas me elucidou muito, precisamente quando ele diz, o fascismo ficou na memória argentina como algo ligado ao movimento operário e aos sindicatos, porque foi assim que ele morreu, não é? Bom, se eu continuando aqui fazendo ficção histórica, se tivesse morrido um ano depois, ficava ligado à igreja, quer dizer, naquela, ou outra qualquer, assim, naquela circulação. Bem, mas eu não tratei demais do fascismo na América Latina, porque se eu fosse tratar especificamente o fascismo na América Latina, tratei no Oriente, porque aí é o Japão que é o modelo, e é fácil em torno do Japão se faz. Eu tinha tratado com o Japão, bom. Na América Latina eu tinha que pegar com a Bolívia. A Bolívia é central. A Bolívia é a Guerra do Chaco. Eu começava na Guerra do Chaco e a Bolívia, e depois fazia toda a fusão nacional-bolchevista, a utilização do bolchevismo para dar dinâmica ao nacionalismo na Bolívia, que atingiu proporções, na época paz extensora, proporções quase demenciais. Bom, se você vê posições de certos grupos de extrema esquerda e paz extensora, é fascinante. E depois o Peru. O Peru a Bolívia mais na vertente fascista e o Peru mais na vertente marxista, um marxismo profundamente nacionalista, indiocêntrico, sei lá como dizer, em vez de ser nacional-bolchevismo, era indio-bolchevismo, no caso do Peru. E seria, com esta junção Bolívia-Peru, a partir daí que eu faria do resto da América Latina. Na Argentina, isso não é necessário, porque é o país mais europeu mataram os índios, não importaram escravos, a estrutura não é muito distante das europeias, então era mais fácil de fazer. E não tive coragem de lançar a estudar a Guerra do Chaco e a Bolívia, que ia demorar muitos anos, eu
nomes. Quem pega os seus livros para ler, nota todo o tempo que existe uma insistência, quase eu diria, nas referências literárias, né? Mesmo quando o tema não é literatura, você se apoia muito em obras, né? Em referências a distintas obras da literatura mais antiga, mais recente. E, ultimamente, uma das últimas coisas que você publicou, de fato, é uma obra... é um livro sobre Balzac, né? Sobre a obra de Balzac. Eu queria, talvez, que você comentasse algo a respeito de como você entende a importância da literatura agora e sempre. E uma pergunta, talvez uma curiosidade pessoal, saber se você alguma vez também se lançou a própria escritura literária em algum dos seus gêneros, por curiosidade. Olha, e é impossível, porque são duas mentes distintas. O bom ficcionista, estou falando do bom, ele não impõe ao leitor um pensamento. Ele cria personagens e deixa os personagens... Começa logo por aí. O bom ficcionista cria personagens, não cria histórias. Cria personagens. Deixa os personagens andar. Você tem um exemplo, para mim, flagrante no Gide, creio que é nos Faux Monnayeurs, os moedeiros falsos, que as primeiras páginas está seguindo um personagem que é o Lafcadio, e diz, não, Lafcadio, se tu vais para aquela rua, tu sais do meu romance. Ah, salvaste Lafcadio, tu foste para outra rua. Ah, então eu vou continuar interessando por ti. Bom, por você. Então, o ficcionista, ele cria personagens. Os personagens começam a se mexendo. O ensaísta não. O ensaísta tenta deixar muito claro na cabeça do leitor exatamente o que é que o ensaísta está querendo dizer, para que o leitor não tenha a mínima dúvida e não tenha possibilidade de fugir enquanto lê daquele quadro que o ensaísta traçou. São duas mentes. Bom, aí tem os caras que saem disso, os péssimos ficcionistas, eram o realismo socialista do tempo do Stalin. Eu não cria personagens, eu tenho que criar marionetes. Se diz marionetes, não é? Vocês? Bom, marionetes, aquelas figuras mexidas por poderinhos. Bem, então repara, quando você disse que eu escrevi sobre Balzac, não, escrevi sobre Balzac, ele próprio é um personagem, daí para escrever muita coisa com personagem, muita gente habilitada fez isso. Eu também não escrevi sobre a obra, eu escrevi sobre a história. Eu digo, que é aquilo que o Balzac diz. O Balzac diz, eu estou registrando a realidade de uma maneira mais livre do que a própria realidade. Porque eu sou mais livre do que a realidade. Então eu pego aqueles personagens como históricos. E eu digo, esses personagens estão fazendo uma história. E eu vou fazer uma obra de análise histórica seguindo os personagens do Balzac. Bem, e posso aí dizer, por exemplo, porque uma brincadeira, mas dizer que o Schelling teve uma influência muito clara do Louis Lambert. É claro que o Louis Lambert era um personagem do Balzac, o Schelling não podia ter influência. Mas funciona, entende? Funciona e corresponde àquilo que o Balzac quis dizer. Então, atingindo o alvo da sua pergunta, o Oscar Wilde tem uma frase muitas vezes citada que é que a natureza imita a realidade. No caso, ele se referia à pintura impressionista, que a natureza ultimamente tinha começado a ser impressionista. Mas dá para tudo. E logo a seguir ele citou Balzac também, porque é essa a ideia do Balzac. E eu estou de acordo com isso, estou de acordo quando o Balzac diz que pode ir mais longe pela ficção, porque a ficção não tem a inércia que a realidade real tem, que puxa, não é? Não, ele pode, e é por isso que vai mais longe. Eu chego se você ler o último parágrafo, basta o último parágrafo, dessa obra sobre a comédia humaine, que chama
a sociedade burguesa de um e outro lado do espelho, se você ler o último parágrafo, eu digo, mas antes de haver fulano e fulano e fulano e fulano, 4 personagens, mas já estão todos na comédie humaniste. São enormes antecipações. No caso do Roa Bastos, não é uma antecipação, mas é uma recriação. O Balzac vai a um ponto tal na recriação que ele pega um decreto, Napoleão aparece várias vezes. Ele pega um decreto do Napoleão e altera certas pequenas passagens. Diz assim, mas por quê? Questão de estilo. Ele quer fazer adequar melhor no estilo literário aquilo Napoleão que ele está reinventando. Mas, vou dar outro exemplo. O escritor, e aliás político, diplomata mexicano, que tem, como se chama o livro, Los Años de Laura Dias, se não me engano, que se passa naquela época dos grandes pintores muralistas, como mexicanos e tudo isso. Quando ele trata do Rivera, por exemplo, o livro perde o interesse, fica seco, porque ele não está reinventando o personagem. Ele está pegando os dados biográficos que tem e construindo colado aos dados biográficos. O Balzac não faz o contrário, ele reinventa o personagem. E aí, o personagem fica tão denso como os outros. Esse é o desequilíbrio do Los Años de Laura Dias, o desequilíbrio interno entre os personagens imaginados, que têm uma força enorme, e os reais, que, coitados, não têm força nenhuma, e que deviam, no entanto, ter, porque eram reais. O Rivera, mais a outra namorada dele, dos bigodes, e tudo isso. Bom, então, sim, a literatura é muito importante. Para mim, na história, eu pego o Leibniz, quando o Leibniz fala que o possível também é real. Nem tudo é possível, repara. As coisas só são possíveis dentro de uma estrutura. Dentro dessa estrutura, há coisas que são totalmente impossíveis. Mas há outras que são possíveis. Mas a história real só vai pegar uma dessas possibilidades. Né? As outras, por definição, ficam excluídas. Determinado, negato e o ex. Então, foi com aquela, não foram as outras. Mas não deixam de ser reais. Reais enquanto possibilidade. É isso que dá ficção. Você tem uma visão muito mais plástica da história, usando ao mesmo tempo que os documentos, usando normalmente a ficção, Irene. Você participou do processo, né, que em Portugal foi chamado de Revolução dos Cravos. É algo que, de fato, é pouco conhecido ou nada conhecido aqui na Argentina. Primeiro, então, gostaria que você pudesse comentar, ou se é que é possível, né, comentar um pouco brevemente do que se tratou e como isso afetou, né, a sua trajetória, tanto de pensador como de militante, como você viveu essa época intensa aí em Portugal. A Revolução dos Cravos chama-se no estrangeiro. Em Portugal ninguém fala Revolução dos Cravos, chama 25 de abril, não, somente. O 25 de abril, porque foi no dia 25 de abril de 1974. Depois, como houve uns militares que botaram os cravos nas espingardas, metralhadoras, porque as vendedoras de vendeiras de flores lhes deram os cravos, e os jornalistas franceses começaram chamando a Revolução des Ailiers, e os outros traduziram para a Revolução dos Cravos, e todo mundo fala da Revolução dos Cravos, exceto os portugueses que falam do 25 de abril. Ninguém diz a Revolução dos Cravos. Então, o que foi? Foi a guerra colonial, aliás, as 3 guerras coloniais, Angola, Guiné e Moçambique, tinham chegado a um ponto em que o fascismo não conseguiria vencer, naquele caso o colonialismo não conseguiria vencer, e os militares queriam acabar com a guerra. E o governo de Lisboa, na altura o Salazar já tinha morrido, aliás, primeiro ficava incapacitado, depois morreu. O governo Marcelo Caetano não conseguia politicamente acabar com a guerra porque o restante, o corpo fascista, não deixava acabar com a guerra. Então os militares fizeram aquilo que eles fazem,
Era um golpe militar para acabar com a guerra. Fazendo o golpe militar, caiu toda a estrutura administrativa de 48 anos de fascismo. Sumiu a estrutura administrativa. Portanto, ficou sem governo central e local e municípios. Então, a primeira coisa foi a vitória no terreno dos movimentos de independentistas africanos. Vitória de facto. Segunda coisa foi iniciativas populares que tiveram que ser tomadas porque o aparelho governativo tinha sumido. E outras não foram tão populares assim, claro, havia grupos de pressão, havia antes de mais o Partido Comunista, que estava formado na clandestinidade, grupos clandestinos, esquerdistas, que estavam também formados, que eram atuantes, rapidamente começaram preenchendo espaços. Bom, mais ou menos a segunda metade de 74 se passa nisto. E depois os patrões começaram fugindo. No Brasil era o período da Anastasio Médici, então eles fugiam para o Brasil, com os dinheiros, tanto quanto podiam. E os operários se viam nas fábricas, sem patrão, sem ninguém que se pagasse o salário, mas com as matérias-primas e as máquinas, que começaram fazendo, produzindo. Tomaram conta das fábricas. Não porque as tivessem conquistado os patrões, mas porque os patrões tinham fugido e tinham deixado com as fábricas nas mãos. Isso começou com 3 pequenas empresas, Solvental, Charminha e a outra, me esqueci o nome. Começou com as pequenas empresas, mas depois se expandiu. A primeira metade de 75 foi realmente uma parte muito substancial da economia portuguesa estava nas mãos dos trabalhadores. Bom, nas mãos dos trabalhadores, formalmente, por vezes estava, por vezes tinha o peso das burocracias sindicais, tinha muitas questões internas. Eu pertencia a um jornal chamado Combate, que é fácil de consultar hoje na internet. Existe também edição impressa, já a reedição impressa, que foi feita por um site francês, Postani, há relativamente pouco tempo. E o objetivo desse jornal Combate era fazer entrevistas com os trabalhadores em empresas em luta. Por isso que o jornal vai de 74 até 77. Aí desapareceram as empresas em luta. Começo de 71. Mas já está declinando antes. Portanto, o jornal saiu mais espaçadamente. E faz um retrato muito profundo do que foram essas ocupações, das suas contradições internas, das relações conflituais ou de solidariedade internas. Bem, tão profundos que em meados no verão de 75 está toda a imprensa falando do verão quente e nós no Combate fazendo editoriais dizendo a mola da revolução está quebrada. Os trabalhadores estão desistindo. E, no entanto, toda a imprensa mundial dizendo revolução, o verão quente, a revolução, o verão quente. Por isso, quando vem depois o contragolpe de direita em novembro de 75, que instaura, digamos, democracia depois, como ela foi instaurada, para nós não foi espanto nenhum. Nós já estávamos vendo como no interior das empresas se estava desistindo, degradando as situações, também para o Partido Comunista, através dos sindicatos bancários, que era o único que o Partido Comunista controlava, e, aliás, sindicatos, na altura, não tinham importância, eram as comissões trabalhadoras que eram importantes, comissões obreiras. Mas os sindicatos bancários, sim, tinham importância e dominavam a banca, e a banca, através dos créditos, conseguia dominar as empresas autogestionadas e impor uma reorganização interna das empresas autogestionadas para ter créditos bancários. Foi uma das armas mais eficazes que foi tomada através do Sindicato Comunista dos Bancários para fazer entrar
a autogestão na ordem, digamos. Depois ela foi facilmente recuperada depois por democracia instituída. Então foi isso. A mim, pessoalmente, mas eu pertencia a um pequeno agrupamento marxista-leninista chamado Comitês Comunistas Revolucionários, dentro do qual eu tinha começado vendo a evolução da política chinesa, fazendo a crítica à evolução da política chinesa e ao leninismo, para ir mais profundo. Até a partir de 72, 73, eu tinha começado a fazer uma crítica ao leninismo, uma perspectiva mais de base, basista e tal. Portanto, a 25 de abril, a tal Revolução dos Cravos, Los Claveles, me apareceu como a possibilidade, enfim, de aprender alguma coisa com aquela realidade. Foi uma época fascinante. Eu vivi duas épocas fascinantes. Uma foi a sequência do maio de 68, porque eu estava clandestino aqui, depois consegui ir para a França clandestinamente, cheguei lá em junho, março, abril, maio, junho, isso, final de junho de 68. Ainda estava todos os restos do maio de 68 visíveis. Mas não teve a profundidade que teve o 25 de abril, enfim, tocou muito o meio operário, claro, maio de 68 não foi uma insurreição estudantil, libertina e libertária, como se pretende apresentar hoje. Tocou profundamente o meio operário, com greves muito grandes. Mas foram greves que depois sumiram, enquanto que no 25 de abril houve as ocupações de empresas, o seu traço mais profundo. Mas, enfim, aprendi muita coisa nessas duas convulsões. E então eu queria saber se o processo, né, da Revolução dos Cravos, ou como a chamem, se isso também levou você a alguma direção teórica particular, ou você comentou que já antes desse evento você já estava desenvolvendo uma crítica ao leninismo, mas se você entende que esse processo histórico te levou ou te ajudou a ver ou te inclinou para fazer algum tipo de análise específico, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista militante, se se quer, assim. Olha, aqui há tempos, há 2 anos, talvez, ou ano passado, coisa assim, não foi há muito tempo. Houve alguém que me pediu uma pergunta nesse gênero. Eu escrevi um texto que depois circulou, está num site francês, esse mesmo que editou o Combate. Esse texto, eu procurei aqui enquanto você falava, se chama Um Percurso, a Classe dos Gestores. Se você botar na internet no nome e depois Um Percurso, a Classe dos Gestores, você cai nesse texto. Não, eu cheguei à classe dos gestores através de alguém que eu, aliás, analiso em várias páginas do Labirinto do Fascismo a importância dele, um sociólogo português já falecido, chamado Adérico Cedas Nunes, que é um homem que tentou conceber a passagem de uma modalidade liberal de fascismo para uma democracia. E que foi fundador de uma revista que teve uma importância enorme, continua existindo, mas perdeu uma revista universitária, por uma multa. Assim. Na altura, não. Na altura era fascinante. Até com o fascismo, tem muito pouca coisa interessante. Chamada Análise Social. Então, foi a leitura do Adélio Cedas Nunes e a análise social que eu tinha aqui 15, 16 anos. Primeiro me fez deparar com os gestores, que eu não chamava gestores, claro, mas que eram os managers, os engenheiros, por aí. Depois, bom, está dito nesse texto que eu digo, os clássicos, o primeiro conceptualizador foi Mahaisky. Na passagem do século XIX para o século XX, nos campos de exílio da Sibéria, isso na época do czarismo.
Eu não tinha lido Marrais. Aliás, no Brasil existe, graças a Maurício Starkenberg, vários capítulos editados numa obra que o Maurício organizou, junto com outros autores. Outros autores, quer dizer, além do Marrais, que outros autores. Bem, depois você tem essa noção dos gestores, porque essa noção é óbvia, ela só não é óbvia para pessoas tão com coisas nos olhos aqui, como os cavalos, aquelas palas nos olhos, que é aquele marxismo muito empedernido, se não olha em torno, e claro que vê uma divergência de métodos, de políticas, de métodos. Bom, mas depois, sim, depois comecei lendo, mas você tem uma quantidade de teóricos capitalistas, o Galbraith, por exemplo, economista bem conhecido. Lá está, todos aqueles que estavam em torno do Roosevelt no New Deal, todos eles trabalhavam com essa noção. Os managers, sei lá. Quando eu cheguei ao Brasil, e no interior, antes mesmo de 74, antes do 25 de abril, a Revolução de los Claves, eu tinha começado a conceptualizar mais, porque me aborrecia muito ver aquelas polêmicas no interior dos grupúsculos marxistas que acusavam tal a pequena burguesia, a pequena burguesia. A pequena burguesia era o motor de tudo que sucedia de mal na política, nessa época, para os meios marxistas. E eu dizia, como é que um grupo social que está em extinção pode ser nocivo até um ponto desses? Então, eu distingui duas pequenas burguesias. Uma que era aquela em extinção, os artesãos, os pequenos comerciantes e tal. E a outra que era uma pequena burguesia que se desenvolvia no capitalismo. Os engenheiros, os não sei quantos, por aí. E depois dei um nome a ele. Quis começar dando um nome, chamei de tecnocracia. Mas também não me satisfazia. Bem, quando cheguei ao Brasil, eu estava ainda nessa fase ainda mal conceptualizado. E havia duas pessoas no Brasil que tinham uma conceptualização perfeitamente clara e com uma nomenclatura própria, que era o Bresser Pereira e o Fernando Prestes Moura. O Fernando já morreu prematuramente, infelizmente. O Bresser, felizmente, continua vivo. E é uma dessas raridades, como, sei lá, o Keynes, que é um homem que é, ao mesmo tempo, um teórico, um político e um gestor. Não há muitas pessoas que, ao mesmo tempo, sejam teóricos, políticos e chegou um homem que fez a expansão do Pão de Açúcar, depois ficou à frente do Banco de Estado de São Paulo, enfim, como Keynes também teve essas três vertentes. Então, eles falavam de tecnoburocracia. Há, inclusive, um texto do Bresser criticando por ele empregar com uma terminologia difusa, ainda mal e pouco esclarecedora acerca. Tecnoburocracia eu não gostei, porque eu não gosto de um conceito que é feito de duas palavras juntas, acho linguisticamente, acho me desagrada. Só por esse aspecto estético. Então, arrumei gestores, que eu achei que era em português o mais próximo do managers. Bom, e assim ficou. Então, você quer um exemplo bem contemporâneo de oposição, para ver na prática a oposição, de gestores e de burgueses, você compara, eu não me esqueci o nome do homem, mas eu esqueci, não é por bloqueio mental, que eu não me lembro mesmo, mas já vou dizer quem é. O primeiro secretário de Estado, portanto, ministro dos negócios estrangeiros, o primeiro secretário de Estado da administração Trump, era o CEO da Exxon, não é? Da enorme empresa. Se você vê os conflitos dele com o Trump, são os conflitos do autogestor com o burguês caracterizado. O Trump é o homem que é o dono de uma empresa familiar e que só consegue funcionar. Diz, ele é um ditador, um autocrata. É. Mas não é um autocrata por razões que o Mussolini, o Hitler, os outros foram autocratas. Não, ele é um autocrata porque ele é um pequeno patrão. Só consegue funcionar tendo a filha, os genros, os filhos, os cunhados, tudo aquilo funcionando para ele. E a administração reduziu-se cada vez mais a uma família e depois a um grupo de caras que diz que sim com a cabeça. Bem,
Enquanto que o outro era um alto executivo, estava habituado a consultar os dossiês, ter os assessores, fazer as decisões racionalmente, não por ímpetos. Era fascinante seguir isso. Você tem o que é as duas classes capitalistas ali bem representadas por dois personagens. Parecia o Balzac arrumar personagens tipo. O Trump, personagem tipo do burguês, proprietário privado, uma empresa que é só dele, e o outro à frente de uma das grandes transnacionais do mundo, com mentalidades e critérios diferentes. Eu acho que dá muito mais possibilidade de analisar a realidade trabalhando com essas duas classes capitalistas. Você acha que justamente essa nova direita, ou pelo menos essa nova expressão da direita a nível global, que tem, ou pelo menos tinha o Trump aí encabeçando, representa algum tipo de freio à globalização, ou se trata de uma nova modalidade de globalização? Olha, quando se vê o que se passa assim, tudo no mesmo plano, achar que o Trump nos Estados Unidos, o Salvini e a Itália, que são idênticos. Por isso o Bannon passa de uns, Steve Bannon passa de uns para outros. Sim, sabe. Mas nas dinâmicas não creio. O que se passa nos Estados Unidos, a meu ver, é um país que está em declínio econômico. A crise de 2008, 2009 tornou esse declínio muito mais explícito e acentuou. Então você tem um grupo que pretende frear o declínio econômico através de instrumento político. Experiência fascinante. O marxismo diz que isso não pode ser feito. Eu acho que não pode ser feito. Acho que não se pode frear o declínio econômico através de um freio político. Mas é que eles tentam. Quem beneficia? Beneficia a China. Então, o modelo de globalização estará sendo posto em causa. Está substituindo o modelo americano e europeu, agora estão separados, não é Estados Unidos e União Europeia, de globalização por um outro modelo, que é o modelo chinês, articulado mais nos alicerces infraestruturas, um certo tipo de financiamento, diferente do financiamento de grandes bancos ocidentais, mas isso são técnicas de expansão. Vai substituir uma globalização por outra. Quem é base de apoio do Trump é aquela base de apoio que nós, extrema-esquerda, marxistas, considerávamos que era a nossa base de apoio. Os operários pouco instruídos e mal pagos. São esses que estão na base do Trump, como estão na base do Salvini em Itália. Isso não é obrigatório. Na Espanha não estão, em Portugal não estão. Há muitos países em que não estão. Então não é dizer, todos agora estão. Não é todos. Mas em certas circunstâncias pode suceder. Aí é necessário estudar as circunstâncias, claro. Não se pode fazer comparações. Bom, comparações que eu estou fazendo nem sequer é uma comparação, é só pegar dois e dizer, olha, isso é semelhante. Mas para ser uma comparação mesmo, você tem que estudar os contextos, ver o que há de comum ou não. Isso não é a função aqui, não é? Trabalho bastante tempo. Mas é nisso que nós estamos vivendo. Pode-se opor à globalização? Não, quer dizer, não. Eu nunca fui anti-globalização. Eu não sou desses que chora porque se perde uma língua que era falada por 3 pessoas. A globalização sempre existiu. Se você estuda, eu estudei. Quem fala quando fala comigo? Mas o meu trabalho mais longo é sobre a chamada Idade Média. Eu morei 24 anos nesse trabalho. Nunca trabalhei tanto, nem para o labirinto do fascismo, eu trabalhei 24 anos.
Então, se você trabalha nessa época, quando você vê os regimes pré-capitalistas, que hoje em dia só são conhecidos através da mitificação que os ecologistas fazem, eram amantes da natureza. Que amantes da natureza? São caras que mais destruíram a chamada natureza. Essa gente, claro que destruíam, só tinha outra possibilidade. Faziam destruições terríveis, pequenos grupos humanos conseguiam destruir tudo, acabaram com os bosques na Europa. Bem, não vou entrar por aí na crítica à ecologia. Mas, se você estuda essas épocas, você vê o caráter expansional dos regimes, qualquer coisa de colossal. Bom, o mais fascinante é o caso islâmico, claro. Como é que, num século, aquela tribo completamente esquecida do mundo consegue expandir-se daquela maneira colossal? Bem, isso é um trabalho que um historiador que tivesse dado. Uns aproximaram-se mais do que outros, mas, bom. Aí o que fica difícil de explicar, por exemplo, é por que a China, o Império Chinês, que estava expandindo, de repente, freia a expansão. Eles próprios, digamos, o grupo imperial, freia a expansão. Por quê? Também não vi uma boa explicação para isso, mas é uma exceção. A norma era a expansão. E a globalização. Globalização, claro que agora tecnologias são outras, e o mundo se tornou mais pequeno, portanto, e é mais fácil essa globalização. Mas não, tirar para trás, que para trás. Nem eles querem, os antiglobalizadores, estão todos ligados com a internet, não dispensam a internet, não dispensam o celular, não dispensam as redes sociais, e vão para as redes sociais falar contra a globalização, usando aquilo que é a própria infraestrutura da globalização. Isso é um prodígio da hipocrisia ideológica. Não. Globalização. Você está, Buenos Aires. Que era Buenos Aires no século atrás? Era o bairro isto, o bairro aquilo. Que era São Paulo? Você leu Brás, Bexiga e Barra Funda. O que tem a ver com agora? Você ouve as músicas do Adoniran. Você reconhece o São Paulo do Adoniran? Não, é outra coisa. Aqueles bairros foram... Está tudo globalizado no interior de São Paulo. Você já não tem aquelas especificidades, não há aquelas coisas ruas. Eu ouço aqueles fatos portugueses, gosto muito de fatos sobre Lisboa, a rua isto, a rua aquilo, essas ruas, está tudo mudado. Claro, é natural. Antes a rua estava construída, também era outra coisa. Não é por aí que se trava, não, que se freia. Não. Mas tudo isso foi a propósito dos gestores. Você não consegue entender esse processo sem trabalhar com gestores e burgueses proprietários privados. Para mim, isso é básico, é essencial, essas coisas. E sem isso também, eu não conseguia chegar ao Estado amplo, claro, a noção de Estado amplo. Exige essa infraestrutura social dos gestores. No final do livro também, bastante importante de tudo que você escreveu, o Economia dos Conflitos Sociais, você faz uma nota sobre a ausência de bibliografia, né, onde você faz um comentário bastante interessante para quem se interessa por economia, onde mostra que a maioria dos estudantes, ou pelo menos nesse momento, não lembro quem fez a pesquisa, mas a maioria dos estudantes de economia achavam mais importante saber de matemática do que ler os jornais, né? Mais importante é ter modelos matemáticos do que ver as notícias. E você recomenda, né, ter um texto de base, algum tipo de manual de economia, que você recomenda o Capital, né, de Marx, e ler jornais e, basicamente, andar nas ruas, né, estar aí... Quem eu citei era o Leontiev, o homem que criou a noção input-output, que todo mundo, insumos e insumos, como se diz no Brasil, que é uma coisa, meu Deus, que me leva a puxar os cabelos se eu ainda os tivesse. Eu puxei tanto meus cabelos ao longo da vida que, olha. Mas é o Leontiev com os insumos e ele critica precisamente. Deixa-me dizer-te uma coisa. Houve uma editora americana que se interessou, não vou dizer o nome, editora de esquerda americana, se interessou por editar o
o Economia dos Conflitos Sociais, e me propôs, então, que eu tinha que fazer 3 alterações. Uma alteração era, tirava a primeira parte, que eles diziam é filosófica, não tem interesse para o resto. A outra alteração era, todos os exemplos que eu dava com a União Soviética, eu já tinha acabado a União Soviética, eu estou indo por a Rússia. Só que a União Soviética é por causa do capitalismo de Estado, a Rússia atual. Bom, foi a mesma coisa que você dizer, em vez do Carlos Magno, você põe a chanceler Merkel, mas depois o Carlos Magno... Bom, isso era completamente absurdo. E então, a terceira era, eu fazia citações e notas de rodapé. Quando eu, precisamente, decidi fazer aquele livro em ruptura com tudo o que eu fiz. Antes e depois, que é cheio de notas de rodapé, fazer 100 notas de rodapé. Então eu disse a eles, olha, se vocês querem fazer um livro novo, tem que fazer vocês. Mas se querem editar o meu, é o meu. Aí disseram que eu não era uma pessoa fácil. Eu falei, não. E isso. E por que, repara, eu não posso fazer isso para épocas passadas, Idade Média. Não posso fazer uma coisa sobre a Idade Média dando montes de detalhes sem dizer em que é que eu me baseio. Eu não posso fazer sobre o fascismo nipônico, isto e aquilo, embora esteja mais próximo, mas, apesar de tudo, é muito distante para muita gente. Mas o Economia dos Conflitos Sociais, não. É um livro que pretendia ser não só atual, mas também não se desactualizar. É claro que se desatualizou, porque basta pensar a uberização da força de trabalho, já eu tinha que reformular muita coisa. Mas, enfim, em muito aspecto não está desatualizado. É por isso que eu insisto nisso. Eu digo, pega um manual, eu digo o Capital ou Samuelson, tenho a impressão que era o Samuelson que eu disse, que era o manual para ir usar na altura. E o resto, mas é o que eu faço para mim. É ler os jornais, ler as revistas, ter boas revistas e bons jornais, ler os despachos das agências, ler o Economist, ler o El País de língua espanhola, ler os jornais bem feitos, não muito ideologizados, ou quando são ideologizados, que sejam de bons ideólogos. O Economist são belíssimos ideólogos do direito conservador, fascinante, tem grandes estratégias que eles pensam, que interessa estudar, analisar e meditar o que eles dizem, e depois andar na rua, olhar, ver as pessoas, conversar, ir aos botecos, ou conversar com as pessoas e refletir sobre aquilo que elas disseram. E olhar para as estatísticas também, claro, não é isso, porque há mais na internet. Então, para mim, é isso que se deve fazer. Infelizmente, a grande parte do marxismo atual, isso revela o declínio, o engessamento, trabalha por dedução. O Marx disse que, por conseguinte, agora, 200 anos depois, não é 200, mas 180 anos depois, por amor de Deus, nós fazemos economia por dedução, nós fazemos história por dedução. Senão não havia história, estava tudo igual. Bem, as coisas mudaram, então temos que ver o que é importante, é o que muda, em que é que as coisas mudaram. Para isso temos que olhar para a realidade. E se você ler bons jornais, você vê as revistas, você depois pega livros, os livros estão pelo menos, na melhor das hipóteses, 5 anos atrasados. Se você pega um livro sobre relações de trabalho ou uberização, você vai ler um livro que está agora sobre uberização, ele está 5 anos atrasado. Relativamente àquelas notícias, se são bons órgãos, que estão dando. Porque é o tempo que o autor demora a corrigir os materiais, pensar sobre eles, fazer, rever, para a editora, para até 5 anos. 4 anos e meio, na melhor hipótese. Então, se você quer, é muito importante ler esses livros, claro. Mas se você quer seguir no cotidiano o que se está passando, tem que ter uma intervenção, qualquer coisa, é isso. Os jornais e passear e andar na rua. É outra, porque quem não gosta de romance também não gosta de andar na rua. Quem gosta de andar na rua gosta de romance. É verdade, sim. Eu te garanto. É lá que estão os personagens, na rua, andando de um lado para o outro, você encontra alguns, vale a pena.
Obrigado a vocês. Já agora deixa eu dizer uma coisa. De todos os personagens históricos assim, dos últimos séculos, Marat é aquele que eu tenho maior admiração desde há muitos e muitos anos por essa figura do Jean Paul Marat.